diante disso, hoje o pastor me confiou estar aqui compartilhando com os irmãos da palavra de Deus. Sempre digo que eu aceito muita alegria, mas a adrenalina não deixa de ser liberada. Uma das ações da adrenalina é secar a boca, então já bebi água aqui porque seca mesmo. Mas é algo que eu me coloco nas mãos de Deus, na certeza que Ele é que faz a obra, e nessa noite os irmãos estarão participando comigo de uma meditação na palavra de Deus, e que Deus possa, desejo meu coração, que eu venho pedindo, que aquele que Ele já falou no meu coração, possa chegar ao coração dos irmãos. Fazemos isso com todo temor e tremor, crendo que sem a ação do Espírito Santo de Deus, nada acontece diante de sua palavra. Mas é na certeza que Ele se faz presente, como nós sentimos, é que me encontro aqui nessa noite, junto com os irmãos. Gostaria de introduzir aquilo que Deus colocou no meu coração, dizendo que os irmãos têm percebido que através do púlpito dessa igreja, nas últimas semanas, Deus tem nos levado a refletir em várias mensagens e com o mesmo objetivo. E eu vou até destacar aqui algumas mensagens, que eu faço anotação, então não foi muito difícil. Algumas eu lembrava e que tinham algum título. Então Deus fez nos refletir através dessas mensagens. Não deixe lugar ao diabo. A vida no reino de Deus. Estar com e estar em Cristo. Frutificar através do chamado de fazer discípulo. Foi aquele dia que a Cristolândia aqui esteve. Vocação geral e específica. A fé, o ponto central da vida cristã. E domingo, nós tivemos aqui, pastor Robson, a confissão e o nome de Jesus. Essas mensagens foram por diversos, não foram unicamente pelo pastor Robson. Mas Deus, através dessas mensagens, particularmente eu tenho percebido para a minha vida, Ele tem um objetivo: preparar a cada um de nós a desfrutarmos de uma vida cristã de qualidade e frutificar no seu reino, sendo usado por Deus através da nossa vida para levar pessoas ao nosso redor a receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, como um dia nós recebemos. Não sei se os irmãos entendem isso, mas eu tenho percebido que Deus tem nos preparado com esse objetivo. Primeiro, Ele quer que tenhamos uma vida cristã de qualidade. Que qualidade eu digo essa qualidade? É que pode vir o vendaval que vier, mas vai brotar em nós uma paz incondicional que nós não vamos saber explicar de onde vem. Pode dar tudo errado, a porta do trabalho fechar, aquele concurso que eu quero fazer não acontecer, a minha lavoura não produzir a quantidade de café que precisa, o meu comércio não vender o que precisava, o meu consultório não produzir aquilo que precisava produzir financeiramente. Mas se a vida cristã for de qualidade, vai brotar uma paz incondicional. Porque é isso que a palavra de Deus garante a mim e ao irmão. E eu percebo que Deus tem nos preparado através dessas mensagens que foram diversos pregadores que aqui estiveram. E eu creio que os irmãos também estão atentos, absorvendo isso. Porque no momento do problema, no momento da adversidade, o irmão não vai saber explicar como, mas o irmão vai estar sereno, sem reclamar, entendendo que de forma sobrenatural Deus vai agir na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Os irmãos creem nisso? Uma das formas que eu mais creio nisso é porque eu vejo todas as cartas dos apóstolos. Aqueles que viram Jesus pessoalmente e até o que escreveu mais, o apóstolo Paulo, que só teve um encontro com ele na estrada de Damasco. Vi a vida deles, vejo na Bíblia, passar por adversidades que não chegam nem próximo das nossas. Mas vejo eles com um vigor e uma disposição que é incondicional e é sobrenatural. E isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Porque Ele quer usar a minha e a sua vida. Porque em volta, na minha vizinhança, na sua, no meu trabalho, tem pessoas que estão partindo sem salvação. Porque ainda a graça salvadora não atingiu os seus corações. E Deus, nesse tempo, quer usar a minha e a sua vida. E depois, quando o pastor me convidou para estar aqui, eu comecei a pedir a Deus uma mensagem
e relutei muito, porque Deus me deu dois temas. Mas eu acabei caindo num tema que ainda vai nos preparar mais ainda para essa vida vitoriosa. Relutei muito. Deus tinha me dado uma palavra que eu pregasse sobre a morte física. Mas Deus ainda me relutou, e nessa noite, não sei se eu vou conseguir pregar, mas tem algo aqui sobre como ser um cristão maduro. Como nós podemos ser um cristão maduro? Para diante da adversidade, essa vida de qualidade possa brotar na minha e na sua vida. Na década de 90, irmãos, ocorreu um crescimento fenomenal no mundo das igrejas cristãs, sobretudo na África e na China. Foi um movimento cristão, um crescimento tão explosivo, tão grande, um fenômeno que foi denominado crescimento explosivo. Para os irmãos terem ideia, na China, quando a igreja domingo reunia, o número de membros, de crentes, de cristãos, era muito maior do que toda a Europa Ocidental. Os cristãos da Europa Ocidental reunidos era menor do que todos os cristãos da África, da China. Então foi um movimento cristão que aconteceu muito, cresceu muito. E nesse movimento cristão, os líderes, quando se encontravam da África, estavam vivendo esse fenômeno, Cristo estava chegando de uma forma e as pessoas abraçando Jesus, eles tinham um desejo maior e sempre comentavam um com o outro isso. Eles diziam que eles estavam felizes com esse crescimento, mas eles também queriam que esse crescimento acontecesse na vida dos crentes de consagração e que eles tivessem também uma vida íntegra. Eles oravam muito a Deus para que aqueles que estivessem aceitando Jesus, eles pudessem também buscar consagração para suas vidas e ter uma vida íntegra, para que através das suas vidas, eles demonstrassem Jesus no falar, no andar, no dirigir, no negociar, no cuidar, e esse era o desejo desses líderes. E eu, como creio, e sei que os irmãos também creem, que através do Espírito Santo, nesse tempo, Deus tem usado e quer usar essa igreja, várias igrejas aqui em Batiba, para que nós levemos uma população, aproximadamente de 19 mil pessoas, a conhecerem a Cristo e recebê-los como Senhor e Salvador das suas vidas. Os irmãos creem nisso? Esse crescimento que aconteceu lá na China, na Índia, na África, ele pode acontecer aqui. Segundo o pastor Marco Antônio, existe hoje, teoricamente, 19 mil pessoas que não professaram Jesus como Salvador em Batiba. E eu creio que Deus está usando essa igreja em Batiba, nesse tempo, a minha e a sua vida, para que a graça salvadora, que para mim é o maior milagre, alcance essas 19 mil pessoas e elas se rendam aos pés de Jesus. É isso que eu creio e é por isso que Deus sempre está preparando a sua igreja. A todo momento, os irmãos percebem que chegam pessoas ao nosso redor que ainda não conheceram a salvação em Cristo Jesus. Elas até são religiosas, elas têm uma fé com muita sinceridade, mas tem um véu ainda que as separam da graça salvadora. Mas Jesus quer usar a minha e a sua vida nisso, nesse tempo. Então Deus continua a nos preparar para essa tarefa. A minha e a sua vida, basta termos ouvidos espirituais. E agora nós vamos ler o texto, o texto se encontra em Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, o verso 28 e o verso 29, que vai ser o texto que nós vamos estar meditando em pouco tempo nessa palavra, que é como ser um cristão maduro. Então, irmão, puder, pode abrir sua Bíblia, os Colossenses, capítulo 1, verso 28 e o verso 29. Nós vamos ler, vamos orar, pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus mais uma vez e vamos entrar agora propriamente na mensagem, vai ser breve, com algumas perguntas. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 28 e 29. Então nós vamos fazer leitura. Quero que todos acharam.
a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo sua eficácia, que obra em mim poderosamente. O versículo que nós vamos basear mesmo é esse aqui. A quem anunciamos, demonstrando a todo homem, e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos diante do Senhor. E nessa hora, Senhor Deus, precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Só Ele pode fazer com que essa palavra venha aos ouvidos, entre na nossa mente e possa produzir o efeito que precisa. Permita, Senhor Deus, que possamos estar atentos à Tua palavra nessa hora e que ela possa fazer o efeito sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu te peço, Senhor Deus, nessa hora você possa estar me usando para a Tua honra e a Tua glória. Essa oração eu te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, no texto que acabamos de ler, nós verificamos aqui o apóstolo Paulo escrevendo, no finalzinho do verso 28, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que essa palavra perfeita aqui, ela lá no grego, ela pode ter também o significado de maduro e completo. Então, se nós pudéssemos colocar aqui, é uma palavra grega, que na tradução, ela pode também ser encaixada aqui, apresentemos todo homem perfeito, mas todo homem maduro ou completo em Jesus Cristo. E nós queremos fazer uso, usando a palavra, o homem completo, porque nossa mensagem é como ser um cristão completo. E assim, nós queremos nessa hora fazer uma pergunta. Então, como ser um cristão maduro? Como nós podemos ser um cristão maduro? Em primeiro lugar, nós queremos falar alguma coisa. O que é maturidade cristã? Maturidade cristã, ela de fato é algo muito difícil de se obter. Não é algo muito fácil de se obter, não. Mas nós cremos que, como em Gênesis 8,14, o anjo falou para Abraão, haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Crendo nessa palavra, nós cremos que ser um cristão com maturidade é algo difícil, mas não é impossível. Porque aquele que opera em nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de nos levar a essa maturidade cristã. A maioria de nós sofre uma imaturidade prolongada. Mesmo sendo adultos, em alguma parte nossa, existe uma criança que sempre brota em nós uma imaturidade. Nas nossas relações, de alguma forma isso às vezes acontece. Existem alguns tipos de maturidade que nós vamos só mencionar antes de entrar na maturidade cristã. Existe a maturidade física. Eu quero manter meu corpo saudável, me alimento bem, e eu decido fazer isso, porque isso me traz bem, é uma maturidade física. Eu posso estar com o horário todo ocupado, difícil, mas eu abro uma brecha e eu faço uma atividade física. Eu posso estar numa festa maravilhosa, estar repetindo muito, e tem uma comida que eu sei que me prejudica para a minha saúde, eu vou evitar. Então, isso seria uma maturidade física. Eu quero, faço, consigo, porque eu quero bem para o meu físico. Existe uma maturidade intelectual. Eu posso ter uma mente disciplinada e uma visão global coerente. Eu posso sempre estar atento, decidir, eu anoto as coisas, eu procuro ler, busco, eu estou meditando na Bíblia, e eu decido isso na minha vida. É uma maturidade intelectual. Tem pessoas que têm isso naturalmente, você não sabe, a pessoa viu, ele já leu um montão de livros. Caramba, como é que você leu esse livro todo? E ele despertou isso na vida dele. E tem pessoas que têm uma maturidade emocional. Ele consegue relacionar bem com as pessoas, no trabalho, na sua casa, e ele consegue fugir de atritos. O colega chega no trabalho com algum problema e ele não cumprimenta você, mas você tem uma maturidade emocional, você pensa assim, ele deve ter tido algum problema. Quando nós não temos maturidade emocional, você vai dizer, o que houve? Esse cara está metido?
Ele nem me cumprimentou. Então tem pessoas que já têm essa maturidade emocional. Mas o que eu quero refletir com o irmão e a igreja, os irmãos, nessa noite, é a maturidade espiritual. No texto do apóstolo Paulo, ele chama de maturidade em Cristo. O verso 28, então, todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ele nos desperta e chama que essa maturidade, ela acontece através de um relacionamento maduro, completo em Cristo. Paulo define cristãos dizendo que eles são homens e mulheres em Cristo. Ele não quer dizer que nós estamos dentro de um armário, como uma roupa é colocada no armário, nós não estamos dentro de Cristo. Mas nós estamos ligados em Cristo. Como Jesus falou que os discípulos estavam ligados à videira, né, aquela árvore. Então nós vamos estar ligados em Cristo como fosse essa videira. Nós vamos estar ligados em Cristo como o corpo está ligado na cabeça, que é Jesus. Os membros do corpo estão ligados no corpo. E estão ligados através do corpo em Jesus. Então, o relacionamento de maturidade com Cristo é uma ligação com Ele que precisa ser desenvolvida. Embora nós ouvimos isso muitas vezes nas igrejas, nas mensagens, é algo que nós temos, às vezes, dificuldade de praticar. Por alguns motivos, nós não conseguimos essa ligação com Cristo, que nos leva a um relacionamento vital, orgânico, num sentido maduro com Cristo, do qual nós adoramos Ele, confiamos nele, amamos Ele e obedecemos a Cristo. Por que que isso não acontece? Nós já sabemos que nós precisamos estar ligados em Cristo para estar maduro nele. Jesus mesmo disse que os discípulos deveriam estar ligados na videira. E nós sabemos disso e não acontece isso na nossa vida, essa maturidade. Existe algo assim que eu quero compartilhar com os irmãos. Às vezes nós aceitamos Jesus e nós trazemos algumas coisas que foram anunciadas por um evangelho comercial em que anunciou um Cristo como fosse uma caricatura. Parece, mas não é. E eu vou citar algumas. Existem algumas igrejas que anunciam Cristo capitalista. E eu, de alguma forma, ouvi isso. Então, eu estou na minha mente o seguinte, que quando eu aceito Jesus, de alguma forma, eu tenho que crescer financeiramente. Porque foi-me dito que Deus, quando eu aceito Jesus, existem algumas igrejas que praticam esse tipo de teologia, e a pessoa traz aquilo, essa bagagem, e quando isso não acontece na vida dele, ele começa a se aborrecer, e ele abandona a Jesus e não se liga a ele, e a partir daí, em vez de ele ser maduro em Cristo, ele passa a ser muito imaturo. Existe, às vezes, apresentam um Jesus incorreto, e o apóstolo Paulo fala isso, um Jesus que ele é muito rude, é bravo, é um Jesus austero, onde o Jesus real é um Jesus que é amoroso. Ele frequentava as festas na sua época. Ele, do pouco, ele dividia. Tinha só 2 peixinhos, 5 pães, e ele quis alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Esse é o Jesus real. Mas, às vezes, nós o aceitamos e trazemos uma bagagem de um Jesus egoísta. Um Jesus que só quer para si. Não, eu vou prosperar, eu vou crescer. Os bens que Deus me dá não é para abençoar ninguém, é para cada vez eu crescer mais. E isso, ao você aceitar Jesus, te bloqueia a você unir nessa videira, a ter esse relacionamento com Ele, de amor, de devoção, de adoração, de confiança, e você então não desenvolve essa maturidade. Porque você está bloqueado com Jesus de caricaturas, Jesus falsos, que trouxe para você uma imagem diferente. E quando você não realiza aquilo que um dia você achou que Jesus ia realizar, você então se frustra e você abandona. E é isso que Deus tem nos preparado, para entender que cada vez que eu conheço com olhar real a Jesus, eu começo a me aproximar dele muito mais,
e eu começo a desfrutar uma maturidade cristã que muitas vezes você não vai nem saber explicar como brotou de você um resultado em alguma situação que você nem sabe explicar. Mas essa intimidade com Jesus, conhecer Ele realmente, esse Jesus real, Ele vai te trazer isso na sua vida. E aí nós vamos conseguir ter uma vida cristã de qualidade, apesar das adversidades. Porque elas vão acontecer na minha, na sua vida, isso é certo e notório. E se eu lhe pedir aqui, levanta a mão, quem não está com problema hoje? Eu acho que vai ser difícil ninguém levantar. Mas a Bíblia nunca disse que nós estaríamos ausentes deles. Mas por que Deus tem falado no meu coração dessa forma? Porque eu ainda encontro no nosso meio pessoas que ainda não perceberam que quando essas coisas acontecem, só tem uma forma de superar: a sua intimidade e maturidade com Cristo, que vai te dar uma maturidade na vida cristã. Não tem outra solução da gente recorrer quem for. Então, Jesus, muitas pessoas, quando aceitam Jesus também, elas se baseiam naquele cantor gospel superstar, tão bom quando nós vamos louvar a Deus, quantos cantores gospel que trazem a palavra, aquele momento de alegria, aquilo é maravilhoso. Mas às vezes nós entendemos que Jesus só apresenta daquela forma. Que Jesus só vai apresentar daquela forma quando nós estamos com alegria, naquele momento louvando a Deus. E muitas outras formas erradas que foi apresentado Jesus para mim e a sua vida. Mas o que a Bíblia nos ensina, e que que esses Cristos não merecem a nossa adoração de culto. O apóstolo Paulo chama de outro Jesus. Então, para desenvolver uma maturidade verdadeira cristã, precisamos, acima de tudo, uma visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo. Principalmente da sua suprema absoluta, a supremacia absoluta de Jesus. Às vezes nós esquecemos como Jesus é. E nós vamos verificar isso quando o apóstolo Paulo escreve aqui. Nós vamos ver como ele coloca a pessoa de Jesus numa supremacia tão grande que às vezes a nossa visão deturpada não alcança esse Jesus a ponto de brotar em nós um desejo de aproximar dele mais e mais. No mesmo capítulo da carta aos Colossenses, os irmãos vão abrir no capítulo 1 e nós vamos ler no verso 15 e 20. Como deve ser o nosso olhar ao Jesus real apresentado pela Bíblia, que se nós não ligarmos a Ele, Ele vai nos dar uma maturidade. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 20. Esse Jesus apresentado, olha a supremacia que Ele é. Diz assim na minha versão: o qual, aqui o apóstolo Paulo falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus, ele encarnou aqui sendo a imagem do Deus invisível. Por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Jesus que nós aceitamos, ele é a imagem visível de Deus, o primogênito de toda a criação. Ele também estava lá na criação, ele estava atuando na criação do mundo e antes da criação. Esse é o Jesus que veio, habitou entre os homens, foi à cruz, ressuscitou no terceiro dia e nos aceitamos. E às vezes o nosso olhar não consegue penetrar nessa preciosidade que vai nos levar a ter uma intimidade com Ele e ter uma maturidade cristã. E aí nós vamos seguindo. Eu li. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para quem tudo tenha a preeminência. Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou para não morrer. Vários Jesus ressuscitou, mas voltou a morrer. Um deles foi Lázaro. Mas ele é o primogênito que morreu, ressuscitou e não vai morrer mais. E a partir daí ele venceu a morte e nos deu o direito de vencermos a morte também. Então, esse Jesus,
o real apresentado na Bíblia, né? Ele é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, quando eu consigo, através da oração, da leitura da Bíblia, eu penetrar e perceber de forma sobrenatural, com a ação do Espírito Santo, esse Jesus, eu começo a desfrutar uma maturidade cristã. Porque vai brotar em mim reações nos meus relacionamentos, nas minhas atitudes, que vão vir direto dessa ligação, desse Cristo, porque eu vou olhar para esse Jesus e de uma forma tão preciosa, além da salvação que ele nos deu, que vai brotar o desejo na minha e na sua vida de procurarmos aprender com ele, viver com ele, e a nossa vida então vai brotar a maturidade cristã, tão importante para cada um de nós e cada vez maior no tempo que se avizinha diante de nós. Eu digo isso porque nós já passamos da fase que as coisas pequenas nos aborrecem. Eu estou dizendo as maiores. Nós não aborrecemos mais porque um irmão não cumprimenta na rua, que passou rápido. Isso aí nós já vencemos. Nós não, glória a Deus, né, irmão? Nós não aborrecemos porque um dia eu falei alguma coisa que o irmão se ofendeu comigo, aí ele vai chegar para mim e falar, irmão, o senhor falou aquilo, eu vou pedir perdão e ele vai corrigir. Eu falo daquelas adversidades maiores, que com a maturidade cristã nós vamos avançar. E qual é o objetivo de Deus na minha e na sua vida quando eu adquiro essa maturidade? Ao meu redor, a partir da minha casa, da sua casa, na minha vizinhança, mudou alguém próximo da minha casa, eu vou estar ligado nisso. Aí vai brotar em mim assim, como é que eu faço amizade com ele? Ele já conhece Jesus? Não, como é que eu faço? Aí eu dou boas-vindas a ele. Né? Eu estou falando isso, tem tido o privilégio, tem algumas casas que alugam lá perto de casa. Eu estou tendo esse privilégio. Né? Às vezes você não tem, mora mais distante. Aí chega, eu fico antenado. Aí dou as boas-vindas, o cara fica até meio assustado. Boas-vindas, eu sou teu vizinho, eu estou aqui do lado. E você, o parente mais próximo é o vizinho. Precisar, eu estou exordo e tal. Por quê? Porque ele tem que ver algo que Cristo na minha vida, para ele querer conhecer esse Deus que um dia me alcançou pela salvação. Mas essas coisas, a maturidade faz. Se a maturidade cristã não acontecer, não tiver nesse nível, nós vamos deixar o trabalho, a nossa natureza. Eu sou muito fechado, como é que eu vou dar boas-vindas a alguém? O cara vai até rir de mim, não tem vergonha. Aí nós vamos deixar muitas coisas acontecerem e nós não vamos propagar esse Jesus para aquele que está à nossa volta. Mas quando nós estamos ligados a esse Cristo com maturidade, nós quebramos paradigmas até nós. Se eu sou vergonhoso, Deus me dá coragem, eu vou lá e faço um convite, levo um bolinho, ofereço alguma coisa, e daqui a pouco eu estou anunciando Jesus como Salvador da minha vida, dando meu testemunho, e daqui a pouco essa pessoa está querendo conhecer esse Jesus que não alcançou. Mas se não tiver essa intimidade, a maturidade cristã, o corre-corre, o dia a dia, a nossa vida, a nossa forma de ser, nós não vamos fazer isso. Eu estou frisando esse exemplo para dizer que o objetivo maior da maturidade cristã é levar pessoas a conhecer e aceitar Jesus como Salvador das suas vidas. E nós vamos, então, estar cooperando com Deus, através do seu Santo Espírito, para que essas 19 mil pessoas em Batiba professam que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor das suas vidas, como um dia nos alcançou. Então, com essa descrição exata de Jesus Cristo, que nós lemos aqui no capítulo 1, do verso 15 ao 18, ao 20, nós deveríamos, então, o quê? Colocar nosso rosto em terra, diante de um Cristo que sempre existiu, vai existir, Criador de tudo, e que se fez homem, sentiu a dor que eu sinto, que você sente, para morrer, ressuscitar e me dar a vida eterna. Então, quando eu estou diante dele, vai brotar em mim um desejo de conhecer ele mais e mais. E a carta que nós temos para conhecê-lo é a Bíblia. E as experiências que nós vamos ter com ele. Então, nós precisamos afastar de nós esse Jesus insignificante, que às vezes é pregado, aquele que eu disse, que só leva, enaltece o capitalismo, um Cristo pigmeu, fraco. Nós temos que tirar da nossa mente ele,
um Messias político, um Messias revolucionário. Essas imitações de Jesus nós temos que tirar da nossa mente. E ter em nossa mente e querer aprender esse Jesus que nós vimos com toda essa preciosidade que nós vimos aqui nesses versos do capítulo 1 de Colossenses, que é o Jesus maravilhoso. E quando eu desperto isso, através da Bíblia eu encontro esse Jesus, eu tenho desejo de cada vez mais ler a Bíblia, de cada vez mais meditar nessa palavra, conhecer esse Cristo, e através dele eu vou adquirir uma vida de qualidade e vou anunciar Jesus através da minha vida. Os irmãos entendem? O objetivo maior de tudo isso são essas duas coisas. Uma vida de qualidade. Qualidade quando? Quando tudo for mal. Estou fazendo meus negócios, mas está dando tudo errado. O dinheiro não está dando, eu estou em dificuldade. Mas eu estou perseverando. Para ver alguma situação como eu já vi. De chegar numa casa, o irmão, ele foi para o Rio, já tem mais de 90 anos, e eu chegava para visitar ali, quem está indo ali para Santa Maria, logo que na ponte. E aí, alguns vão conhecer, vou citar teu nome, irmão Valdemar. Interessante a história dele, que ele veio do Rio, já com idade, com problema cardíaco, para talvez morrer aqui. E aí ele voltou para o Rio, agora já estava com 90 anos. E eu chegava na casa dele, humilde demais, com aquelas panelinhas brilhando, e eu nunca esqueço o sorriso que aquele homem, meu irmão, me recebia. Irmão, está entendendo? Não é que nós vamos fazer voto de pobreza, nada disso que eu estou falando. É que ele tinha uma maturidade cristã tão grande, que ele se alegrava do pouco. E às vezes eu via tantas pessoas ao meu redor no muito, ainda reclamando. E já depois de ter aceito Jesus como Salvador. E eu ficava assim, Senhor, o Senhor é misterioso mesmo. Como é que o Senhor consegue dar uma alegria a esse homem? Ele tinha tudo para reclamar comigo. Vocês não entendem o que é a preciosidade dessa maturidade em Cristo? Deus tem muitas coisas nos dá. Não estou dizendo que Ele não quer nos dar. E vai dar, e tem dado a muitos, e glória a Deus. Mas quando Ele der, aquilo não vai ser nada em relação ao que Cristo é na sua vida. Você não vai se basear naquilo. E você vai receber aquilo com o maior desejo. O que eu posso abençoar com isso a vida daqueles que estão ao meu redor? E essa maturidade que Jesus quer que eu e você desenvolvamos. Eu disse anteriormente que não é nada fácil. Eu também estou nessa busca. Não estou aqui dizendo para os irmãos que já atingi. Mas eu tenho brotado em mim um desejo cada vez maior de conhecer Jesus. Ver nele isso de tal forma, essa grandiosidade, que me tira o comodismo, me tire as coisas que estão à volta, e eu consiga ser obediente a Ele, consiga fazer aquilo que Ele deseja que eu faça através da minha vida, e com um único objetivo, glorificar o nome dEle. Um dia, eu estava aqui numa aula do seminário, ele é o reitor da faculdade. E ele falou assim para mim um dia, falou que eu tenho pedido a Deus para não ser muito pobre e nem muito rico. Porque se Deus te der muitas coisas, o objetivo maior é abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Se você aproximar de Jesus da maneira que essa maturidade, esse é o objetivo maior. E ele até brincou dizendo, então eu prefiro ficar na média, que eu não vou assumir com Deus esse compromisso tão grande. Mas quando você começa a ver isso, se essa maturidade cristã chegar na minha e na sua vida. E eu digo ajudar, às vezes é só com uma palavra, é com um abraço. É você mesmo cheio de atividade, a pessoa chega para te contar um problema e você fala assim, eu vou parar e vou ouvir essa pessoa. Não é mesmo que eu perca algum dinheiro, eu perca alguma coisa, eu vou fazer isso. Então, na realidade, esse é o objetivo de Deus. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de concluir o que eu estou falando. Não sei se atingi meu objetivo, mas Deus tem falado isso no meu coração. E eu louvo a Deus por esse privilégio nessa noite. E digo para os irmãos que eu estou também correndo atrás, desejando esse objetivo. Mas não deixe apagar de você
esse acontecimento que nós estamos vivendo nesses dias, por intermédio das igrejas aqui em Batiba. Deus está usando, quer usar a minha e a sua vida, para nós levarmos pessoa ao conhecimento e aceitação de Jesus, e possa partir para a eternidade, salvo com a garantia da vida eterna. Nós estamos vendo um tempo em Batiba que eu nunca vi vidas serem ceifadas de crianças, pessoas novas. E realmente o nosso coração dói um pouco, né? Às vezes, mas aprontou e tal, a gente entende. Mas talvez se ele tivesse conhecido a Cristo numa idade dele, ele poderia estar livre de ter aprontado. E o nosso olhar deve ser de compaixão, né? Todos nós aqui, eu estou com 59 anos, mas eu lembro dos meus 16. Eu frequentei um clube lá em Nova Iguaçu, 16 a 19. E algumas coisas foram apresentadas para mim. Uma delas foi a maconha. E pela misericórdia, todo mundo pobre tinha que inteirar para comprar. Se fosse hoje, seriam uns R$10. Eu saía de fininho e, graças a Deus, nunca botei nem na mão. Mas eu não podia ter botado? Eu não podia ter enveredado naquele caminho? Porque isso é muito sutil. Mas Deus quer usar a minha e a sua vida. Então, quando você vê algum jovem, que você possa dar um apoio, um conforto, uma palavra, fazer ele acreditar que ele pode ter uma alegria em Cristo maior do que qualquer alegria de qualquer entorpecente. Não perca a oportunidade, porque são dignos de pena, são dignos de coisa. E a gente vê o coração de uma mãe numa hora dessa que perde um filho, deve ser uma coisa muito dolorosa. E a nossa volta, todo dia, tem muitos. Meu bairro ali, então, muitos passam, a gente tenta abordar, fazer uma amizade. Às vezes fica um pouquinho com medo, mas Deus dá suporte para que, de alguma forma, nós venhamos ser canal para habitar o céu dessas pessoas. Né? Que Deus possa usar a minha e a sua vida nesse tempo aqui em Batiba como tem usado. Mesmo sentados, nós vamos fazer uma oração final. Se a equipe de louvor quiser ainda aqui entoar um cântico, sempre que eu fico tão nervoso que eu esqueço disso, mas não sei se o irmão Ives vai, não sei se, né, não vai ter apelo. Essa mensagem de hoje é mais um intuito de reflexão, mas que você possa, né, se entender alguma coisa, buscar na Bíblia, aprofundar nesse conhecimento desse Jesus, que ele é capaz de trazer uma alegria, um conforto tão grande às nossas vidas, de uma forma tão maravilhosa. Os irmãos, não esqueçam do nosso culto domingo, né? Se não chover, culto do dia da Bíblia, 19 horas na praça, o templo estará fechado. Se chover, a nossa igreja vai receber todas as igrejas da nossa cidade, principalmente aquelas que fazem parte do COPAI, que é o grupo que reúne, né, os pastores aqui na cidade, que eles se reúnem uma vez por semana, e que fosse disso. Isso aí. Amanhã, quinta-feira, nossas aulas de canto retornarão ao normal. Aí, ó. Glória a Deus. Aí, os irmãos, ó. Irmão, né, nosso ministro de música, irmão Ives, então, ele está já fazendo aí os irmãos. E é algo maravilhoso, né? Aprender o canto é maravilhoso. Né? A gente não deve perder essa oportunidade. Então, mesmo sentado, irmão, nós vamos estar orando, vamos orar pelos nossos pastores, os pastores que estão no congresso. Eu quero agradecer de um modo tão especial a presença dos nossos visitantes, nosso meio, né? Que possa levar um abraço à nossa igreja. E estando em Batiba, ou sendo morador de Batiba, nós estamos de braço aberto a recebê-los e participar conosco. Esteja à vontade do nosso meio. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez diante do Senhor, nos encontramos, Senhor, diante da Tua Palavra, e nós nos sentimos pequenos diante dela, muitas vezes incapazes de que esse sobrenatural possa nos alcançar. Mas nessa noite, Senhor Deus, nós fomos desafiados a desenvolver uma maturidade cristã. A maturidade, Senhor Deus, em Cristo, como a Tua Palavra nos ensina. A maturidade que ela se forma a partir de uma ligação com Cristo, como a ligação dos galhos a uma árvore, uma videira. Que o Senhor possa nos despertar, a nos aprofundarmos cada vez mais através da palavra, a conhecer e a entronizar essa plenitude de Jesus, como Colossenses nos descreve, o apóstolo Paulo nos descreve em Colossenses, a tal ponto que nós venhamos, Senhor Deus, a amar a Jesus acima de todas as coisas, a honrá-lo, a obedecê-lo,
e a nos motivarmos através dele, a sermos usados por ele para levar pessoas ao conhecimento e aceitação de Jesus. Senhor Deus, e que essa maturidade cristã, ela possa brotar mesmo em meio às adversidades. Quando tudo for mal, quando a doença atingir, quando o desemprego acontecer, quando aquele objetivo não vier, quando aquele negócio der errado, mas que mesmo em meio a tudo isso, quando o luto nos abater, mas que mesmo em meio a tudo isso, essa maturidade em Cristo possa brotar em nós uma paz incondicional, que nós não vamos saber nem explicar, mas ela vai trazer paz e uma tranquilidade na nossa vida, que as pessoas ao nosso redor vão querer conhecer esse Jesus que um dia nos alcançou. Senhor Deus, nessa noite eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade, porque eu estou também nesse objetivo. Eu ainda não alcancei esse objetivo, e que o Senhor me fez nessa noite compartilhar com meus queridos irmãos, para que eles também possam desejar isso, para que o teu nome possa ser glorificado. Abençoa, Senhor Deus, a cada família aqui nessa noite, a cada irmão, irmã, a cada visitante, que se dentre nós tem alguém que nessa noite veio buscar uma cura, uma porta se abrindo, uma libertação, ou até mesmo conhecer a Jesus e querer aceitá-lo como Salvador e Senhor, ou se veio também nessa noite, Senhor Deus, reconciliar com Jesus, porque de alguma forma estava afastado dos teus caminhos, que antes de sair desse santuário, que através da ação do teu Santo Espírito, o Senhor possa realizar nessas vidas aquilo que eles aqui vieram buscar. Nós não sabemos, não conhecemos, mas cremos na tua palavra que diz: há alguma coisa impossível ao Senhor realizar? Aleluia. E a resposta é que não há. Nós somos pequenos, somos falhos, mas quando pedimos alguma coisa no nome de Jesus, e maior ainda, quando essa oração é feita em concordância com a tua igreja reunida, a tua palavra nos garante que é ligado no céu. E se nessa noite, Senhor Deus, o Senhor tem a liberdade, o teu Santo Espírito, se for para curar, que o Senhor cure, se for para libertar, que o Senhor liberte, se for, Senhor Deus, para trazer salvação, que o Senhor traga, isso tudo no nome precioso do Senhor Jesus. Mas que no final de tudo isso, é para que o teu nome seja glorificado. Nós não somos nada, não somos ninguém diante do Senhor. Nós somos comparados, Senhor Deus, a trapo de imundícia. Mas um dia a salvação nos alcançou e pôde nos dar essa convicção de que fomos selados pelo Espírito Santo, e uma da Trindade habita em nós. E quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida, nós nos tornamos pessoas que somos agentes do Senhor aqui nessa terra. Nós somos mensageiros do Senhor aqui nessa terra, embaixadores do Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, usar a nossa vida com esse objetivo. Nós entendemos que estamos aqui nessa terra, disfarçado de profissional, de dono de terra, de agricultor, de comerciante. Nós estamos de professor, seja qual for a profissão. Simplesmente é um disfarce. Mas o que nós queremos ser mesmo é discípulo do Senhor. Porque sabemos que um dia tudo isso aqui vai ficar. Mas aquelas almas que chegarem ao céu e que através da nossa pequena vida o Senhor nos usou, nós sabemos que essa é a maior alegria que vai ter para toda a eternidade. Senhor Deus, nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos, mas estamos nesse objetivo como igreja, de que Ibatiba, essas 19 mil pessoas que ainda não professaram Jesus, que elas possam professar Jesus. E nós queremos te clamar nessa noite, que a graça salvadora, esse milagre sobrenatural, possa alcançar, Senhor, esses corações, através de mensagens pelo rádio, pela internet, pelos púlpitos das igrejas, pelos testemunhos pessoais, mas de alguma forma, permita, Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, opere esse milagre,
para que a graça salvadora alcance esses corações. E nessa hora, Senhor Deus, nós te pedimos, abençoe a vida do pastor Robson, irmã Débora, pastor Isaac, sua esposa, pastor Roland, irmã Clarice, irmão Pelé, os demais irmãos que estão ali naquele congresso, Senhor Deus, ali em Goiânia, Congresso Internacional em Células da Igreja Videira, que o Senhor possa, como já levou eles guardado pelo Senhor, que eles possam ali estar recebendo tudo aquilo que eles precisam do Senhor. Dê eles, Senhor Deus, tranquilidade, e da mesma forma que o Senhor os levou, os traga, Senhor Deus, guardados sob os teus cuidados. Nos leve agora em paz para os nossos lares, conforte o coração, Senhor Deus, das famílias lutadas nessa semana. E, Senhor Deus, mais uma vez, leva, Senhor Deus, uma cura para o irmão lindo ali internado. Nós não vamos deixar de te clamar, mas mesmo te clamamos, nós entendemos e te pedimos que a tua vontade é que deva prevalecer. Essa oração que te fazemos, agradecidos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.